Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo aqui uma revisão bem rápida com vocês para que vocês tenham um pouco mais de facilidade na hora de resolver as atividades da semana 1 do PET volume 3, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero relembrar com vocês aqui é a parte de monômios. Então um monômio é uma expressão algébrica representada por um produto entre um número real qualquer e uma variável. Separei dois exemplos aqui para a gente. O 7x, a gente sabe, ou pelo menos já deveria saber, que quando a gente tem um número e logo em seguida uma variável, uma incógnita, ou uma letra, se não tem nenhum sinal de operação entre eles, a gente está falando de multiplicação. Então 7x é a mesma coisa que 7 vezes x, tá bom? A nossa letra, que é a variável, né? Ela recebe o nome de parte literal e o número que acompanha essa variável recebe o nome de coeficiente. Eu coloquei outro exemplo aqui, 14FG. O nosso 14 é o nosso coeficiente, o FG é a nossa parte literal, tá certo? É importante ficar bastante claro para a gente que quando a gente fala 7x, conforme eu acabei de falar, é 7 vezes x, então esse 7x ele indica que a gente tem x mais x mais x, nós temos 7 parcelas do x somando, tá? Então esse 7, quando a gente fala 7x e, por exemplo, apenas 7, esses 7 representam coisas diferentes. Vamos dizer assim, a gente não pode confundir esses sets, tá? Quando a gente tem aqui um número multiplicando uma variável, ele indica quantas vezes essa variável está somando ela mesma, tá? E agora eu queria falar um pouquinho sobre as operações entre esses monômios. Então, quando a gente for fazer uma adição e subtração, a gente vai somar e subtrair apenas monômios semelhantes. E o que são monômios semelhantes? São monômios que possuem a parte literal igual. Isso daqui é muito importante. Então, olha aqui, eu coloquei um exemplo aqui para gente. 3a mais 2a igual a 5a. Esses monômios, eles são monômios semelhantes. Por que, que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque possuem a parte literal igual. A gente acabou de ver que a parte literal é a letra, né? É a variável da nossa expressão algébrica. Então, em outras palavras, a gente poderia trocar esse 3a mais 2a por isso daqui, ó. 3a, a mais a, que é igual o 7x que a gente viu agora, né? 7x não era x mais x 7 vezes? Então, quando eu tenho 3a, é como se eu tivesse a mais a e o 2a, a mais a. E aí eu faço essa soma, eu tenho como resultado 5a. Só que a gente não vai ficar fazendo isso daqui toda vez, né? Desmembrando 3a para virar a mais a mais a. O que, que a gente vai fazer quando a gente for somar ou subtrair monômios? Eles sendo semelhantes, né, que a gente acabou de ver que isso é importante, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos repetir simplesmente a nossa parte literal, então é 3a mais 2a, nós vamos repetir o a e vamos fazer o cálculo com os coeficientes. Então 3 mais 2, 5. Eu separei outro exemplo aqui para a gente, ó, menos 8x mais 5x. Mais uma vez, no caso aqui nós vamos fazer uma subtração, né? A nossa parte literal, nesse caso, é o x, em ambos os casos, então a gente pode resolver isso daqui. A gente vai repetir a nossa variável, que nesse caso é o x, e vai fazer o cálculo com os coeficientes. Menos 8 mais 5. Eu devo 8 e eu pago 5, né? Tudo que é negativo você deve e positivo é o que você tem. Então você está devendo 8 e você paga 5, você vai ficar devendo 3. Tá? Então aqui a gente resolveu essa parte aqui de adição e subtração de monômios de uma forma bem tranquila. Apenas a título de informação, se a gente tivesse algo do tipo 7y mais 2a, é possível resolver isso daqui? Não. Soma e subtração de monômios você só pode fazer se a parte literal for igual, ou seja, se esses monômios forem semelhantes, tá certo? Agora nós temos aqui multiplicação de monômios. O resultado de um produto entre monômios é um monômio que possui um coeficiente igual ao produto do coeficiente de ambos monômios e a parte literal igual ao produto de suas variáveis. Então, como assim? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente ver. 3x vezes 4x. Nesse caso da multiplicação, nós não precisamos de monômios semelhantes. Aqui eu coloquei
dois monômios semelhantes, né, possuem a parte literal igual, apenas para mostrar para vocês o que vai acontecer, e depois a gente tem um exemplo também com monômios que não são semelhantes. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar os coeficientes, então 3 vezes 4, 12. E agora a gente vai multiplicar também a parte literal. Então a gente vai fazer x vezes x. E quanto que é x vezes x? Um número multiplicado por ele mesmo, a gente pode escrever como uma potência. Então, se o x está multiplicando ele mesmo aqui duas vezes, né, ele está aparecendo duas vezes, então é como se fosse x ao quadrado. Né? Lembra que a gente, quando vai resolver, por exemplo, 3 ao quadrado, a gente não faz 3 vezes 3? 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Então, se eu vou pegar esse x vezes x e, simplificando, eu vou escrever como x ao quadrado. Temos também aqui um exemplo, 7ab vezes 6a. Como que a gente vai resolver isso daqui? Nós vamos multiplicar os coeficientes, então 7 vezes 6, 42. A vezes B, né? Quando a gente tem AB, a gente sabe que significa A vezes B, então A vezes B vezes A. A vezes A ao quadrado, e o B vai continuar aqui sozinho. Tá? Então a gente vai ter aqui como resultado 42a quadrado b. Quando a gente multiplicou a parte literal, somente deu para simplificar aqui o a com o a, né? Então a vezes a escrevemos a ao quadrado, e o b não foi possível fazer nada. Aí a gente manteve ele aqui, tá bom? Então, se vocês conseguirem entender isso que eu expliquei aqui nessa aula, provavelmente vocês vão conseguir fazer tranquilamente as duas atividades dessa semana, tá bom? E na sexta-feira eu posto para vocês a correção das atividades no meu canal, tá certo? Então é isso. Bom trabalho para todos vocês. Até a nossa correção.